Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda Revolução Industrial, que foi de 1860 ao início do século XX, e a expansão da indústria, suas características e as consequências desta revolução. O pioneirismo da Inglaterra. As leis dos cercamentos fizeram com que uma grande massa de camponeses fosse expulsa de suas terras, que sem meio de sobrevivência foram obrigadas a ir para as cidades, havendo assim grande disponibilidade de mão de obra urbana, o que foi essencial para o desenvolvimento das indústrias. Havia na Inglaterra grandes reservas de carvão e ferro, que eram a base da indústria da época. Por essa razão, sua grande disponibilidade foi essencial para o desenvolvimento industrial da Inglaterra no século XVIII. O imperador francês Napoleão Bonaparte havia colocado em prática uma política militar expansionista, com o intuito de estender seu domínio sobre toda a Europa. Mas a Inglaterra, a maior potência industrial europeia, conseguiu resistir às tentativas de conquista por parte da França. Com o objetivo de quebrar essa resistência, Napoleão tentou sufocá-la economicamente, proibindo os países europeus de comercializarem com os ingleses, ao decretar em 1806 o bloqueio continental. A Itália demorou para iniciar seu processo de industrialização. No período de entreguerras, por volta de 1922, o ditador italiano Mussolini colocou a Itália numa verdadeira instabilidade política e econômica. Depois disso, começou a fase do chamado Milagre Italiano, um período de rápido crescimento econômico. Nessa fase, a concentração e desenvolvimento industrial se fortaleceu ao norte do país, na região do Vale do Pô, graças a uma política de descentralização industrial. De 1871 a 1914, a Alemanha atravessou um período de grande desenvolvimento econômico, onde estava produzindo mais ferro e aço do que a Inglaterra e a França juntas. Devido às suas habilidades e de seus cientistas e inventores, a Alemanha tornou-se líder mundial na indústria química e elétrica. Em 24 de janeiro de 1848, John Suter e James Marshall encontraram flocos de ouro em um leito de rio em Sierra Nevada. Os campos de mineração deram lugar a muitas cidades e vilas, como o governo organizado e a aplicação de lei, como a cidade de São Francisco. A Guerra de Secessão ocorreu entre 1861 e 1865. Ela foi motivada basicamente pelas diferenças existentes entre norte e sul dos Estados Unidos durante o século XIX. Com a guerra, o sul ficou arrasado com grande destruição material e uma economia em frangalhos. A restauração Meiji, que aconteceu em 1868, tem entre suas mudanças implantadas o fim de determinados privilégios de classe. Outro ponto importante da modernização foi a reformulação de ensino. Com isso, o Japão logo se firmou como potência asiática. Para as características dessa fase, temos que a matéria-prima essencial foi o aço, no lugar do ferro, que é mais resistente e maleável. A eletricidade foi uma verdadeira revolução quando diz respeito à energia, que passa de a vapor para a elétrica e também interferiu nos turnos de trabalho e na vida urbana com a iluminação elétrica. Uma das grandes invenções associadas à eletricidade é o dínamo. O petróleo foi uma fonte de energia que substituiu o carvão e digamos que seja usado até hoje com a mesma finalidade, embora com suas melhorias, que é para movimentar automóveis com motor de combustão interna. Tiveram-se também o aperfeiçoamento dos transportes, como expansão de ferrovias, barco a vapor e principalmente o automóvel, como o Ford T. Também o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, como de telégrafo, rádio e telefone. Contortismo visa o melhor andamento das linhas de produções dentro das indústrias, aprimorando o processo de produção e aumentando o lucro da empresa. Porém, usa caminhos diferentes para chegar ao objetivo. O Fordismo, criado por Henry Ford, tem como foco a produção em massa, por meio do uso e auxílio das máquinas. Dentro dele, a lei é cultivar estoques, de modo a ter todo o produto à pronta entrega, além de visar diminuir os custos para o produtor. No entanto, afeta diretamente na qualidade do produto, que é reduzida conforme a escolha da matéria-prima mais barata. Sendo assim, o foco proposto pelo método é a quantidade e não a qualidade. O americano Frederick Taylor criou o Taylorismo a partir de observações de trabalhadores da indústria. Ele constatou que o trabalho deveria ser feito de forma hierarquizada e sistematizada, visando uma máxima produção em um curto espaço de tempo. O capitalismo financeiro, também chamado de capitalismo monopolista, corresponde a um tipo de economia em que o grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poder econômico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. Daí existe a livre concorrência. A livre concorrência é superada no capitalismo monopolista, já que as empresas menores não têm condição de estabilizar uma taxa de lucro ao longo do processo produtivo.
são obrigadas a pagar pelo lucro das empresas em etapas anteriores no processo produtivo através do comércio e não conseguem taxa de lucro. O capitalismo financeiro é formado por trust, cartéis e holding. Trust é onde ocorre a fusão de grupos econômicos chamados de oligopólios, os quais controlam todas as etapas da produção, desde a exploração da matéria-prima até a distribuição das mercadorias, tendo total hegemonia no mercado. Já os cartéis surgem para coordenar a atuação das empresas no mercado consumidor, com o intuito de diminuir a concorrência, por exemplo, estabelecendo uma faixa de preço para tal mercadoria. E o holding é a compra de marcas por determinado grupo econômico. Isso leva ao controle da oferta de determinados produtos ou serviços por somente uma instituição. De 1873 a 1896, o sistema capitalista viveu sua primeira grande crise, chamada de Grande Depressão, que configurou-se como uma crise decorrente da evolução do sistema capitalista. Essa crise gerou um descompasso entre a superprodução de mercadorias nas indústrias e uma população de trabalhadores sem poder aquisitivo para consumir essas mercadorias, decorrente do aumento do desemprego entre os trabalhadores e da redução de seus salários. Ocorreram duas principais consequências na economia dos países industrializados com essa crise. A primeira foi a falência das pequenas e médias empresas e a concentração do capital nas mãos de poucos capitalistas industriais. A segunda foi a busca de mercados consumidores externos nos continentes ainda não industrializados, como a Ásia e a África. O desemprego tecnológico, também conhecido como desemprego estrutural, ocorre quando a mão de obra humana passa a ser substituída por máquinas, afetando diretamente a força do trabalho, gerando altos índices de desemprego, levando as empresas a procurar mão de obra especializada, e assim provocando uma procura pelos desempregados a custo de especialização ou levando-os à miséria. Inchaço das cidades europeias. O intenso êxodo rural, motivado pela substituição da mão de obra por máquinas, fez com que muitos trabalhadores deixassem o meio rural e dirigissem-se às cidades. Iniciou-se nesse momento o processo de urbanização e com ele começaram alguns problemas, como o inchaço urbano e a favelização. Progresso técnico-científico. O desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa e uma nova forma de organização do trabalho, dando origem a novas relações entre empregadores e empregados. Com o monopólio das grandes empresas que sozinhas dominavam o mercado, houve concentração do capital e desvalorização da mão de obra. Houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental nas indústrias. Até a primeira fase da Revolução Industrial, a indústria química ainda não tinha ganhado destaque, o que mudou com o início da segunda fase. Nessa foram desenvolvidos remédios, fertilizantes, adubos, papel e uma diversidade de produtos que modificaram a vida das pessoas. A eletricidade, que antes limitava-se apenas ao desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, agora faz parte não só das indústrias, mas também do dia a dia de toda a população. A substituição da energia a vapor pela energia elétrica possibilitou o desenvolvimento das indústrias, bem como permitiu criar diversos instrumentos que facilitaram a produção. A eletricidade passou a ser utilizada também para iluminação e transporte com o trem elétrico e possibilitou diversos avanços no campo da comunicação. O uso do petróleo como fonte de energia também foi responsável por diversas alterações na sociedade e na indústria. Surgiram nesse período os motores a combustão, a gasolina e a gás. A substituição gradativa do carvão pelo petróleo gerou um novo significado à indústria, pois o uso do segundo possibilitou produção maior quando comparado à que utilizava o primeiro como fonte de energia. Divisão do mundo entre as potências capitalistas centrais e economias dependentes periféricas. Neste período, algumas nações começaram a adquirir muita influência e começaram a assumir o papel de potências capitalistas, enquanto que outras menos influentes adquiriram o papel de economias dependentes. Tecnologia aplicada à produção agrícola. A agricultura também se desenvolvia. A utilização de máquinas e de fertilizantes químicos resultou no aumento da produção de alimentos, o que assegurou o crescimento da população europeia durante o século XIX. Expansão imperialista, busca de novos mercados consumidores e neocolonialismo. O imperialismo do século XIX esteve intrinsecamente ligado ao avanço da Segunda Revolução Industrial e à multiplicação das grandes empresas nos países industrializados, bem como à acumulação de capitais decorrentes desse processo. Inicialmente, as nações industrializadas voltavam-se para o exterior em busca da ampliação do mercado consumidor e de novas fontes de matérias-primas para o suprimento da indústria doméstica. Sendo assim, voltavam-se para os países da Ásia, da Oceania e principalmente da África. Os interesses econômicos rapidamente adquiriram caráter político e ideológico, razão pela qual o imperialismo é também denominado neocolonialismo. Destaca-se a realização da Conferência de Berlim entre 1884 e 1885, quando houve a partilha do continente africano entre os países industrializados da Europa, constituindo-se as colônias. Primeira Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX e, após isso, lançaram-se na busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão.